e este ao estar desalinhado vai desalinhar este aqui ligeiramente e o pensador vai parar ali também. E obviamente o self não consegue, o ego não consegue também estar alinhado e o self ainda não conseguiu, está tracejado. Quando vem uma flecha de agressividade, o que acontece é que ela não tem a linha axial para desaparecer. Então ela vai fazer assim, tang, 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 e fica aqui a bater dentro. Fica a bater entre as nossas insuficiências, estimulam e traduzem-se diretamente na capacidade de sermos magoados. Nós só podemos ser magoados na medida em que os nossos núcleos mais profundos já foram magoados no passado, nomeadamente ou em vidas anteriores, mas por uma questão de uma certa compactação psicológica, eu diria que fundamentalmente também nos primeiros 7 anos nesta vida. Fernando? Sim, porque nós aqui estamos a lidar muito pouco com reencarnação no sentido prático, obviamente. A vida faz uma síntese. Nós estamos a fazer a síntese das nossas vidas. Sim. Sim. É neste momento que a gente tem que começar a expandir a sua alma, a expandir-se a si próprio. Não é preciso. Não é preciso. Não, já chegou. Então nota, esta flecha, se tu estiveres alinhado, ela desaparece. Por isso é que se diz que o indivíduo em paz é um indivíduo terrível. O indivíduo em paz, a paz é a arma mais devastadora que existe no universo. No universo não, na Terra. Neste mundo. A paz interior é o resultado da cura do eu básico, da criança interior, do pensador, repousando sobre um ego plenamente estruturado. E como o Carlos estava a dizer há bocado, a transcendência do ego é porque o self emerge através da estrutura do ego, até que ele vem ao de cima e ele deixa o ego para trás. Mas o deixar o ego para trás não significa que o ego tenha ficado bloqueado ou disfuncional. Por exemplo, se eu gosto de plovers cor de laranja, não é porque o meu self emergiu que eu deixei de repente de gostar de plovers cor de laranja. O ego faz a coleção do melhor de nós. A coleção do nosso melhor físico, emocional, mental. Mas só faz isso. Faz a coordenação, a coleção, a proteção, o registro. Se eu estou alinhado, eu estou em paz. A paz gera um canal que não é... reparem, o problema das pessoas ao se deixarem magoar é que o canal delas está assim. Então, a flecha não consegue chegar à zona de transmutação, que é a mónada. O I am. A flecha não chega lá. Então o que acontece? Ela no início ela percorre este núcleo, assim que bate num problema de infância fica a magoar-te lá dentro. Assim que bate num problema de adolescência fica a magoar-te lá dentro. Obviamente, quando o indivíduo tem os núcleos alinhados, ele é um corredor de escape de toda a agressividade do mundo. A paz é uma esponja que assimila a agressividade do mundo sem fim. A verdadeira paz nunca perde a capacidade de transmutar. A paciência esgota-se. A tolerância esgota-se. A paz profunda nunca se esgota. Ela é transcendente. A paciência pode se esgotar. A paciência é mais daqui de baixo. O processo que está a acontecer, a paciência é chave para a gente poder prosseguir. A determinado nível, quando a gente atinge esse estado de paz profunda, já não precisa de nem paciência, não precisa de nada. A questão da A questão da paciência não se coloca mais. Então é muito Então, é muito interessante. Porque a gente disse que esta lógica passa há muitos anos pelo alinhamento dos corpos. Este alinhamento dos corpos é de facto, eu tenho um papelinho que é um papelinho que eu chamo maroto, para as pessoas fazerem. E eu consigo ver qual é o estado em que os corpos estão. Porque o trabalho que se faz, que eu faço é um trabalho da alma, não é um trabalho do corpo. O trabalho do corpo, sim, no sentido de podermos ajudar o corpo a melhorar em relação ao seu desenvolvimento espiritual. Sim. Sim.
Por isso, este trabalho é um trabalho que é extremamente importante atualmente, porque quem não tiver os corpos alinhados não consegue passar toda esta confusão que está a acontecer no mundo inteiro e que está a acontecer no mundo. Porque isso não dá, porque não tem alinhamento do cósmico. Não tem alinhamento com o cosmos. E ele próprio, portanto, não é um canal suficiente para que a coisa desapareça. A coisa qualquer coisa. O mundo tem de desaparecer na tua paz interior. O mundo na sua confusão. Na sua complexidade desnecessária. Melhor, a complexidade faz sempre sentido na sua complicação. Por complexidade, o passarinho é uma coisa complexa, mas não é complicada. Nota. Voltando aos núcleos. A base do ser é o teu ímpeto interior. Vou pôr aqui com uma lança. A tua criança interior, que é o início do amor, e que eu vou pôr aqui com um coração emocional, com um centro emocional, e o teu pensador, que eu vou pôr aqui com um centro mental. E estes são coordenados por um cavaleiro vermelho, que é o teu ego, e que coordena a criança e o pensador. Este cavaleiro vermelho tem de aprender e aprende. Realmente egoísmo é um assunto que não me interessa. Egoísmo vai dar. São todos assuntos que não tem de aprender a entregar o seu reino a um cavaleiro, a um rei, a uma rainha. Agora é que é o marcador dourado. Onde é que está o marcador dourado? Está lá embaixo, esquece. Um rei e uma rainha amarelo, que é o self. Este rei rainha amarelo, lá está, este amarelo não. Este rei rainha amarelo. Vou fazer um contorno. Este rei rainha amarelo é o teu eu. Ele não é um ser de uma dimensão superior no sentido final. Ele é o direito. Este é que é o Filho de Deus na Terra. É um intermediário. Ele é o equilíbrio entre milhares de anos no passado e milhares de anos futuros. Ele é o ponto de equilíbrio. Esta rainha de luz. Mas esta rainha de luz, quando dá por si, está a transformar-se na incubadora de uma entidade angélica, que é a Sofia Cristo, dentro de ti. E esta entidade angélica, eu não digo que isto não existe ao lado deste processo eternamente. Eu estou a falar dentro de ti. E esta entidade angélica que nasce a partir da plenitude do Self, depois ela abre para a chegada do Senhor, que é a tua mônada, o teu espírito total. O índio, a criança sensível e pensador são coordenados pelo guerreiro vermelho. Se este guerreiro ou guerreira vermelho não existirem, o sistema entra em colapso. Desintegra. E não há como. Este índio. Agora alguns pontos, nós vamos dar isso em setembro. Quando estudarmos o átomo, o homem como um átomo. Mas este índio consegue comunicar diretamente com o teu eu superior. E o pensador consegue comunicar diretamente com o teu eu superior. E a criança interior consegue comunicar diretamente com o eu superior. Na verdade, o que legitimiza estes três núcleos são entidades que fazem escolhas. O que legitimiza estes três núcleos é que eles refletem o eu superior nos próprios planos deles. Eu não estou a falar da massa astral que tu és composto.
Eu estou a falar Eu estou a falar do centro astral amoroso, significativo, que é o centro da tua vida astral, e que sofre com a massa sofre com a astral. massa astral, se for preciso. Eu não estou a falar, Eu não estou a falar de todos os atos físicos e todo tipo de alimentação e de atos físicos, desde o físicos, desde o desporto desporto até o que vocês quiserem que o Eu indivíduo estou a faça. falar Eu estou a falar da razão de ser ser termos corpo e do núcleo centralizador e desse equilibrador desse corpo. Eu não estou a falar da Eu não estou a falar da massa massa de pensamentos que nós temos, que é indescritivelmente vasta, mas daquele núcleo que são os pensamentos que realmente são importantes para o nosso desenvolvimento. E o núcleo que O núclio que vai escolhendo e retendo os a pensamentos. entidade A entidade viva que é o coordenador coordenador da nossa mente. Isto, estes três, no fundo, estão sempre em contato com o superior. Sempre. Só que, devido às escolhas do indivíduo, não sei se é do self, se é da imaturidade, não sei. Perdão, Não sei se isso vem do ego, se é da imaturidade. Devido às escolhas desse indivíduo, este ser pode adquirir características, adquirem características periféricas, não o centro, periféricas, que interrompem um bocado o contacto lá em cima. Daí as doenças. Agora, uma coisa é estes núcleos fazerem contato com o Cristo interno, com o teu Cristo, lá, independente de ele já ter nascido para o lado de cá. Eles têm o contacto. Agora, o que eles têm o contacto, mas uma coisa é eles terem o contacto, outra coisa é a integração deles no todo do ser. São coisas diferentes. É muito importante perceber que o teu índio interior ou a tua criança interior têm contacto. Senão nem sofriam, não é? Têm contacto com o teu ser maior. Sempre. Mas a integração é feita pelo ego. Assim como a integração do ego é feita no self. Assim como a integração do ego e do self é feita pela emergência do Cristo interno, cá fora. À medida que ele nasce dentro de ti. Então é muito importante distinguir o facto de um núcleo ter contato com um nível mais alto da integração final dele na totalidade do ser. Sentem o que eu quero dizer? Tu tens indivíduos que são excelentes aguardelistas aos 12 anos de idade. Isso significa que o pensador, a criança interior e a mobilidade fina, como é que se diz? Motricidade fina, estão muito bem trabalhados e têm contato com uma energia espiritual. Porque a arte tem a ver sempre com isso aqui em cima. E ele pode ser um excelente aguarelista, um músico. Ele pode ter os núcleos dele revelarem qualidades que têm a ver com o Cristo interno. Mas se ele não passar pelo ego e se do ego não emergir um self pleno, elas vão ficar para sempre, continuam cá em baixo. Continuam por integrar. Nós não vamos confundir qualidades que são refletidas nestes núcleos com a sua integração no ser total. São coisas... Vocês podem ter indivíduos geniais que não são indivíduos integrados. São geniais porque as qualidades de cima refletem-se nos núcleos cá em baixo, mas eles não estão integrados. O que integra o subdiafragmático é uma consciência psicossocial forte. O ego. E depois isto é transferido gradualmente para o coração. Isto quer dizer o quê? Há duas coisas a acontecerem em nós. Sempre. Momentos especiais, que é quando o teu coração abre e tu dizes: afinal é tudo tão simples. Não, não é simples. Naquele momento é simples porque foi-te dada uma graça. Mas o trabalho profundo continua a ser feito em segundo plano. Tu tens momentos especiais, graça, e depois tens aquele trabalho profundo que continua a acontecer em segundo plano. E o trabalho profundo é que estes três têm que se integrar ao ego. Que quer dizer uma coisa tão abstrata? Quer dizer que o ego precisa de se tornar um centro de poder e chamar estes três a si.
mesmo. Sem momentos especiais. Em continuidade. E eles querem. E o ego também. Mas, por exemplo, a criança interior estiver ferida, digamos, complexo de inferioridade daqueles mesmo a sério. Se houver um complexo de inferioridade muito a sério, esta criança interior está ferida. Eu vou pôr aqui a ferida sob a forma de traços vermelhos à volta. Se esta criança está ferida, ferida mesmo, um trauma, uma ansiedade profunda, uma insuficiência, uma carência profunda, claro que o Cristo compensa sempre. Mas se ela está ferida, isso vai desequilibrar o ego e vai fazer então com que o ego desenvolva os tais espinhos. Quanto mais o ego desenvolve esses espinhos, mais é um indicador de que há qualquer coisa ferida aqui embaixo. Obviamente, se os espinhos forem muito fortes, o self não consegue vir ao de cima. É uma função psicológica nobre. O ego é uma função psicológica mecânica ou coordenadora. O self não é mecânico coordenador, a identidade é nobre. Ele não consegue vir ao de cima. Porque estes espinhos, e esse é o drama do indivíduo agressivo, tanto impedem que os outros o magoem, como o impedem de dar à luz o seu próprio self. Então ele tem esta coisa dupla. Ninguém me magoa, não faço ideia quem sou. Ele vive neste registro exótico, híbrido e doloroso, que é, ninguém me magoa, mas ao fim de muitos anos sem ninguém te magoar, porque tu és um porco-espinho, os espinhos estão virados para fora, ao fim de uns anos sem ninguém te magoar, vocês não se conhecem pessoas assim? Lá no trabalho, diz sempre lá no trabalho, que é para não ser. Ninguém me magoa, porque o indivíduo já está tão magoado que não aguenta mais nada. Então cria uma superestrutura de defesa. Ninguém me magoa, ninguém me atinge. Eu sou um blindado. No fundo, o que acontece é que as pessoas são motards do ponto de vista psicoafetivo. Entretanto, a pessoa um belo dia diz: quem me dera que alguém hoje me conseguisse magoar. Magoar no sentido, então, literário final, de alguém que consegue entrar em ti e tocar na ferida. Sem magoar. A pessoa começa a ter a nostalgia de ser visitada. Quer dizer, estruturas de ego muito fortes dão saudades de ser visitado. Dão saudades de ser atravessado. Dão saudades de ser amado. Porque o amor tem tudo a ver com quem nos ama aguenta esses espinhos, como vocês sabem. E mais ainda, quanto mais uma pessoa vos ama, mais vocês têm um sensor perverso que diz: aquela pessoa ama-me, logo posso picá-la à vontade porque ela não se vai embora. É uma perversidade. Gostas de mim? Gosta, então toma. O outro fica: eu gosto dele, mas não aguento assim tanto tempo. Quanto mais uma pessoa nos ama, mais confiança nós temos para a magoar. Ou mais medo temos de que ela nos magoe a nós. Mas antes de mais nada, ok, o que é que acontece? Isto é um ser humano, eu nunca faço dois um ao lado do outro, mas agora vamos pôr outro ao lado. Temos aqui outro ao lado, basicamente outro ego, com outros três, um índio, um príncipezinho e o pensador, lá em baixo. Só que esta pessoa tem também a sua criança interior magoada, então ele também tem uma série de espinhos. Uma das grandes questões que se põe é se os espinhos de um encaixam bem nos espinhos do outro. Quer dizer, os espaços aqui encaixam nos espaços, ou se pelo contrário, espinhos são espinhos, e basicamente duas pessoas com espinhos, digamos, nem se chegam a magoar, pois não. Dois porcos espinhos magoam-se? Não. Quanto muito rebolam os dois como se fosse uma bola só. Mas dois porcos espinhos magoam-se? Não, porque os espinhos, a menos que encaixem uns nos outros. Isto é o mundo hoje. Indivíduos frágeis por causa disto, com estruturas espinhosas à volta, ansiando desesperadamente pelos sábios que os ajudem a inverter o processo
Isto é, meu irmão, tu és um self. Tu és um self. Vamos traduzir isto por uma linguagem cotidiana. Tu és um eu de pleno direito que existe ontologicamente acima dos acidentes da vida. E tens direito a esse eu que filosoficamente existe acima destes acidentes da vida. E eu estou aqui para te ajudar a dar à luz esse eu. Ajudar como uma parteira. Não era isso que Sócrates fazia? Sócrates era a parteira da Grécia. Ajudar a dar à luz. E se tu ajudas o outro a dar à luz, o seu self, o que é que acontece? Tu és um cúmplice do self do outro. Para não dizer um cúmplice do Cristo. E esse é o trabalho que as pessoas, como dizia o Fernando dizia, eu trabalho no nível de alma, porque a alma de um ajuda a alma do outro. Então, se tu ajudas este aqui a dar à luz o seu self, o que vai acontecer? E como é que se ajuda? Não sei. Não sei. Eu não sou um terapeuta, tenho essa felicidade. Aqui embaixo passam-se coisas que criaram aqueles espinhos. A primeira atitude do sábio, como se disse há pouco, é, em vez de avançar, recuar. Saber encostar-se, respaldar-se na força do seu próprio ser interior. Ficar ali quieto. E o outro, se percebe que a tua atitude é realmente uma atitude de compaixão, receptividade, não ausência de julgamento, como é lógico, serenidade, os espinhos dele começam a amolecer. Ele começa a confiar em ti para se desnudar. Um sábio tem o direito de representar Deus para aquele que sofre. É uma representação. Terminado o trabalho, a representação deve cessar. Mas ele representa o núcleo que o outro anseia e não consegue contactar. Tu tens que representar o que o outro procura. Claro que não vais representar como o teu ego. Qual é o interesse? Que alguém está interessado no ego do outro propriamente. Não. Tu vais representar porque se tu és o sábio, tu já não és um porco-espinho. E então, tu podes representar esse alívio e esse descongestionamento da existência e ajudar então o self do outro a vir ao de cima. Ajudar a dar à luz o self do outro. E o que melhor dá à luz o self do outro é esta combinação de fraternidade com lucidez, que implica ausência de julgamento e assim sucessivamente. Aceitação. Então o que acontece? Quando o outro expõe o que o faz sofrer, para já, muitas vezes o outro não sabe de onde é que vem o sofrimento. Não tem noção. Não faz ideia. Nem tu. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Estão ali duas pessoas, há sofrimento no ar e ninguém sabe de onde vem. Até mesmo o avatar tem que ficar muito quietinho para perceber o que é que se passa dentro de outra pessoa. Então, ninguém sabe. Só que como o outro descobre que tu não és um porco, porque reparem, conhecem a lei da atração de semelhantes. Porcos espinhos atraem porcos espinhos. E um belo dia, o porco espinho, que tem no fundo uma lua lá dentro, o que é a lua lá dentro? Esta criança ferida. Quando digo a criança, é uma combinação dos três. Por exemplo, imagina que o indivíduo é absolutamente genial, mas a genialidade dele não se adapta ao sistema de educação atual. Então ele vai sentir o pensador magoado e ferido. Porque ele é brilhante, mas o sistema educativo não percebe isso. Então ele vai se sentir um bocado... Mas ninguém me entende. Out of the box. Exatamente, fora do sistema. Mas ele pode ser brilhante. Ele é brilhante.
Só que não tem sensor. O mundo não consegue distinguir isso. Então ele vai criar espinhos. Já não são espinhos emocionais, não interessa, são mentais. Ele começa a não tolerar que lhe digam nada. Porque ele está ferido na sua integridade mental. Ok, então tu tens os espinhos nascem sempre aqui. O que eu quero dizer com isto é que os espinhos são bem visíveis. Não é nenhum mistério perceber o porco-espinho no outro. Mas as dores estão cá em baixo, no subconsciente. Mas não é nenhum subconsciente analítico infinito. Não é preciso muito. Estão lá. Quando o sábio... Agora vamos desenhar o sábio. O sábio tem uma luz dentro dele, tem força, e portanto à volta dele tem uma série de luas. Isto é, de receptividades. Ele acolhe. Mas ele não acolhe porque, do ponto de vista do ego dele, ele descobriu que a filantropia era uma coisa bonita. E que ouvir as outras pessoas era uma coisa bela. E que é melhor ser humano do que inumano. Não. Ele acolhe porque ele fez o trabalho de dar à luz o seu self, e na medida em que nós damos à luz o nosso self, a estrutura cá fora muda completamente. Passa de espinho a receptor. Como? Empatia. Empatia. É quando se chega a esse ponto, o que é que acontece? O próprio sábio tem que se proteger. Porque o que o rodeia de tal forma é tão denso que ele não tem energia suficiente para conseguir afastar tudo. Por isso é que existem vantagens dentro da própria Tem sabedoria. que se retirar, ou tem que ficar em lugares onde ele possa ficar sozinho ou com algo, ser semelhantes a ele, ou parecidos. Sim, o sábio tem todo o direito de dizer não a algumas pessoas. Tem que o dizer. Agora, o que acontece é que este vendo as luas aqui, quer dizer, vendo a estrutura receptiva no outro, ele começa a abrir uma passagem na estrutura de espinhos. E este momento é um momento muito sério. O outro abriu-se para ti. O que é que tu vais fazer? É a lua de mel. O que é que tu vais fazer? O outro abriu-se. Passaram 15 anos. Ele nunca disse o que se passou aqui. Não tem que ser uma situação de consulta. Se bem que a psicoterapia passa por aqui. O que é que tu vais fazer? Isto vai acontecer com todas as pessoas aqui nesta sala. Vocês vão ter dezenas de indivíduos que precisam disto em vocês. Vocês estão a ser... Eu peço desculpa agora estar do nós e vocês, mas a mim facilita-me a linguagem, só isso. Nós estamos a ser chamados, vocês estão a ser chamados a passar do que resta disto em vocês para isto aqui. E dentro da Air School, não é dentro da Air School, vão ser criadas situações que vão tentar terminar este processo em nós. As pessoas vão espinhar um bocadinho, isso é inteiramente bem-vindo, para que depois de espinharmos um bocadinho uns com os outros, então se possa começar a entrar nisto aqui, com toda a calma. E há um momento em que o outro abre, em que ele diz, ok, eu confio na tua sabedoria. Então, aqui há uma medida de autoesquecimento, porque a sabedoria e um certo grau de autoesquecimento têm a ver. Vocês reparem, o ego dá origem ao self. No self, o indivíduo tem muita consciência de si, mas como é que nós definimos o self? É uma alta consciência de si que ao mesmo tempo vai se esquecendo de si. É um paradoxo na identidade. Quanto mais consciente de ti tu és, mais te esqueces de ti. E esse é que é o truque do misticismo falso, é que ele... E portanto, à medida que eu tenho uma alta consciência de mim e percebo que todo este sol de identidade que nasceu da casca do ego e que a transcendeu, este sol de identidade todo não vai desaparecer nunca, é um núcleo, o universo criou, é irreversível, o universo não anda para trás, nem uma bomba atómica destrói o self. Então tu estás ali, naquela luz, tu sabes que és, que existes, que és único, que o universo criou-te e já sabia como é que tu ias ser, quando o teu self nascesse,
que Deus sabe como é que tu ias ser quando o teu self nascesse, tu estás lá naquele ponto e de repente sentes assim, so what? E transcendes para o nível crístico. Começas-te a esquecer de ti a sério. Mas este é um esquecer de si muito musculado. Não é aquele esquecer de si em que de repente vem uma pessoa e dá-te um safanão. Nem pensar. É um esquecer-se de ti a sério. Agora é que é mesmo. Porque já há ti suficiente para te esqueceres. E antes não havia nada que esquecer. Tu não vais esquecer o ego, pois não? Tu superas o ego e esqueces de ti. Vêem como são dois níveis diferentes? Nem deve. Pronto, então, tu superas o ego e esqueces de ti. E aí, esquecendo-se de si, então há segurança para tu colocares... Olha bem, isto agora é assim, bem Joel Cool, tipo Tan. Pelo amor-sabedoria, tu só podes entrar aqui pelo amor-sabedoria. Nem primeiro raio, nem terceiro raio, nem quinto raio, nem sexto, nem sétimo. Nós ainda não demos os raios, mas fixem isto. Amor-sabedoria, segundo raio. Tu entras, e como é que tu entras? Tu depositas a palavra certa no coração do teu irmão. Tu depositas o olhar certo no coração do teu irmão. A linguagem gestual, corporal, é tão importante quanto a linguagem oral. Não se ama o outro assim. Pois, fogo, isso deve ter sido muito mal. O que existe é uma coisa assim. Porque quando o outro se abre, os grandes vetores de cura, que são a voz, as mãos, a aura e o olhar, vão entrar dentro dele. Isto é um momento delicadíssimo. Sabe aquele desapontamento de um ser porco-espinho abrir o coração a ti e tu seres negligente? O que é que vai acontecer? Ele não só vai fechar, como os espinhos vão aumentar. Este momento é o momento em que o cosmos todo olha para ti, para o sábio, porque aqui vai ser testado. O outro já testou a sua receptividade, ele abriu. Agora vai ser testada a tua sabedoria. E a tua sabedoria é testada pela gramagem da voz, da linguagem gestual, da aura. Porquê é que a linguagem corporal é importante no ato de cura? Estamos aqui a falar de cura espiritual. A cura espiritual não tem a ver com canalizar energia nem reiki, nada. És tu à frente do outro. O verdadeiro curador cura pelo que ele é. Por empatia. E por telepatia. Porque ele coloca parte da sua substância mental dentro do outro. A coisa acontece por si. Então o que acontece na linguagem corporal é que a postura indica que tu precisas de uma certa postura, atenção à coluna vertebral, para que a tua aura seja... Deixa-me partilhar com vocês um pouco o que acontece esotericamente, se bem que isto é material para 2013. Mas o que acontece é que é feita uma reprodução. Conhece aquela imagem no Windows em que um fecheiro reproduz só o outro, quando vocês estão a copiar fecheiros? Conhecem essa imagem no Windows? Ok. O que acontece é que é feita uma fotografia da tua mente e ela é imposta amorosamente sobre a mente do outro. É feita uma fotografia do teu emocional e ele é transplantado amorosamente para dentro do emocional da outra pessoa. E é feita uma fotografia do teu campo físico-etérico, fundamentalmente etérico, e isso é irradiado para dentro do outro. Ou seja, o teu estado vibratório, intensificado de forma calibrada, de forma específica em função da pessoa que está à tua frente, é reproduzido e é impregnado na outra pessoa. Pode haver um abraço? Pode. Pode haver um beijo? Pode. Pode haver... O termo indiano é darshan. Eu gostaria de propor o seguinte. Darshan não se aplica só a receber uma instrução silenciosa de um mestre. Aplica-se também a um curador cósmico, transplantando um facsímile da sua vibração
para dentro do outro na medida em que o outro se abriu. E o que acontece é que a calibragem que foi feita em ti está conectada com o teu eu superior, mas também com o eu superior do outro. O teu, mais acima, e também com o eu superior do outro. Então o que é incrível, e isso é incrível, é que ao amares este irmão, porque ele tem que se deixar amar, não é? Mas ele já fez o trabalho dele. Ao amares este irmão, o eu superior dele, o self é uma emergência gradual, mas o eu superior, o Cristo interno, usa-te e usa os teus corpos para irradiar para ele aquilo que ele não consegue ainda fazer. E usando os teus corpos para irradiar para ele, atinge o eu básico ou a criança interior e começa a apagar os registros traumáticos ou pelo menos a sua força. Ou seja, no caso de um curador psicológico profundo, que é disso que estamos a falar, um curador cósmico, um curador psicológico profundo, se o outro abrir uma passagem nos espinhos, quer dizer, no sistema de defesa, tu precisas tomar consciência disso e ficar imediatamente conectado com os níveis superiores e ainda mais, mas ter a consciência de que a alma dele vai usar o teu ser, juntamente com o teu ser, para criarem o carimbo, a marca vibracional que o outro precisa. Porque não há momento... vamos ver se eu não exagero. Dos momentos mais receptivos que existem é quando uma pessoa porco-espinho abre. Esse é um momento mágico. A receptividade é imensa. Ele tornou-se uma criança outra vez. Vocês sabem como é que as crianças são impressionáveis. Então torna-se criança e tu tens mesmo que saber ficar quieto, porque aquilo é um momento sagrado. É tão sagrado quando um ser que criou estas defesas em função desta dor aqui, criou estas defesas, se abre, quanto uma oração, uma peregrinação a um templo. É igual. É igual. Agora é a tua sabedoria que vai fazer o processo. E a sabedoria tem muito a ver com ficar completamente quieto, interessado, pleno e disponível. Presença. E os professores têm uma parte disso. Participam. Um professor ou tem presença ou não tem presença. Da cura. Então muitas vezes o que vai acontecer é que as pessoas vão se abrir e vão te escolher a ti. É como num caso de namoro. É igual. Escolhem-te a ti para se abrirem. Escolhem-te a ti. Escolheu-te a ti. E tu deves ter a responsabilidade de ficar bem quieto, bem alinhado, e a alma do outro e a tua alma vão fazer o milagre da transposição de um campo vibracional, que é o que o outro precisa de receber. E isso acontece em segundos, em minutos, em dias, em semanas ou em meses. Depende. Nós só temos alguma coisa para refletir durante a semana. Pois é, hoje é o último encontro. Encontramos daqui a 20 dias, um mês, não é?
Ok, então... Amém. E encontramos daqui a um mês. Se houver um encontro para fazermos desenhos em torno destas coisas, nós avisamos, está bem? Durante agosto. E existe a possibilidade de fazer um seminário sobre os portais aqui em Portugal. Zonas Portal. E pela primeira vez de falar detalhadamente dos 21 portais que existem em Portugal. Desde Sagres até a Ilha de São Miguel. São 21 pontos. E se fizermos isso será ou no início de agosto ou no fim de agosto. Logo se vê. Depois nós dizemos qualquer coisa ou isso é divulgado também. Mas é um seminário que nunca foi feito e que talvez seja a altura. O que é interessante nesses seminários é que quase não se fala de coisas psicológicas. É outro plano. É outra coisa. Só que isto é importante. Porque se nós tivermos estas coisas trabalhadas e conhecidas e devidamente estereoscopicamente distintas umas das outras, em vez de estar tudo amalgamado, nós podemos ver de onde vem uma determinada reação. Eu posso ser vegetariano e o meu básico de repente pedir para eu comer um chouriço assado. E aí eu posso fazer uma escolha, não é? Eu posso dizer, ok, falo com o meu básico e digo, eu básico. Tudo bem. Agora, não... mas tudo bem. Porque o básico é como um cãozinho. E de repente eu posso passar por uma aldeia e começar a chorar. Sem saber porquê. Podes começar a ouvir Marco Paulo numa aldeia. Naquelas festas da aldeia. Começas a ouvir Marco Paulo e começas a chorar. Não sabes se é de raiva, se é de depressão profunda, se é porque estás-te a lembrar da tua infância. Se é as três coisas ao mesmo tempo. Ou de vidas passadas naquela aldeia. Mas eu referi-me também ao Marco Paulo. Como? Dá para dançar. Mas o que quer dizer é que tu ouves aquilo e pensas assim, começas a chorar. Porque eu tenho essa coisa, quando começo a ouvir Marco Paulo numa festa da aldeia à noite, eu começo a chorar. E não sei se é de raiva, tipo, apetece-me partir isto tudo. Se é de depressão, tipo, nós nunca vamos conseguir fazer nada em Portugal. Se é de autêntica união com as pessoas e dizer, mas isto realmente... Eu tenho dois amores. É possível. É possível um homem amar duas mulheres. É verdade. Então, estás identificado com aquilo. Estás minimamente... Pronto. Eu não estou a dizer isto para ser engraçado. É difícil, é um sentimento complexo. Ou se já viveste lá. No fundo, essa é a base também. Portanto, a nossa criança interior vem ao de cima, por vezes. Ela pede coisas. Vocês fiquem atentos. Porque o indivíduo pode ser espiritualmente muito desenvolvido em termos conceptuais e apanhar-se a si próprio a comprar um livro de romance amoroso ou de ficção científica. Porque o pensador nele tem fome daquele tipo de literatura. E porque sabe, o pensador tem necessidades mentais específicas. Ir ao cinema. Ok? Uhum. Posso estar no supermercado, vou lá e vou e saio logo e está assim. Agora, eu vou dar um exemplo. Sabe-se que uma das fontes de violência e crueldade é a criança interior bastante ferida. E a sociedade não sabe lidar com isso. Não tem tempo, não tem as ferramentas, não tem a coragem. Então põe as pessoas em prisões. Então as pessoas estão presas. E o que se descobriu é que se for permitido aos prisioneiros ter animais de estimação, gatinhos, cãezinhos, coelhinhos, que o nível de violência dentro das prisões diminui
Vocês têm consciência disto? Isto é rigorosamente ir ao encontro da criança interior. Não é nem o eu básico, nem o pensador. É a criança interior. Vocês vejam como aqui tu tens um papel de tornozol, quer dizer, um sensor que te dá a medida da injustiça social, da injustiça social, da injustiça social. Quer dizer, assimetrias sociais criam desequilíbrios sociais, criam novas assimetrias sociais, criam novos... E de repente vem aquele coelhinho, ou aquele gato, ou aquele cão, são sempre pequeninos, hamsters, pássaros, e o prisioneiro, crimes violentos, de repente acontece ali uma cura. E é só um animal. Isso dá-nos a noção... Com confiança e com o facto do ser humano ser um ser naturalmente gregário, ter que fortalecer sentimentos de pertença. Quando eu ferido na infância, na adolescência, ou mesmo na idade da primeira idade adulta, ele tem tendência para se fechar sobre si próprio e criar todas essas defesas e fortalecer instantaneamente o ego, porque o ego pode ser fortalecido de forma instantânea através de um trauma ou lentamente até aos 35 anos. A partir do momento que o indivíduo é ferido prematuramente, que a intensidade da ferida é uma ferida equivalente à idade de 19 anos, 20, e é ferido aos 6 com a mesma intensidade, o indivíduo cria o ego automático e muito forte, mas também muito precário. Então o que acontece é que ele deixou de ter confiança. Porquê? Porque ele deixou de ter hipótese de se agregar a grupos, porque não tem confiança, e deixa de ter sentimentos de pertença. Não tendo confiança, ele confia mais no animal do que no ser humano. E quando tem uma relação forte com esse animal, já tem algo a perder. E tendo algo a perder, começa a ouvir os outros. Não sei se me faço entender. De confiança para poder dar-se. Porque sabe que o animal não o vai trair, porque, por exemplo, os cães são fiéis, não é? Exato. Então é como se o indivíduo criasse um mecanismo de eu alimento o animal e sei que ele vai estar ali. Ele não me vai trair. Não é? E de repente há uma confiança que é regenerada ao indivíduo que foi estigmatizado e afastado da estrutura que permite a ativação dos sentimentos de pertença e de agregação. Portanto, tem tudo a ver com continuidade e confiança. Esse próprio espírito que tu definiste ali, peço desculpa por me estar a alongar, é o resultado exatamente da separação entre o contacto do indivíduo com a sua alma, o contacto da sua consciência existencial com a consciência da essência. Então, deixou de ter contacto, tem que se sustentar nos outros. Tem que se sustentar nos outros. Os outros também estão no mesmo processo e também estão a gerir o seu processo e não geram a continuidade e a confiança suficiente para o indivíduo servir-se daí e trocar de forma criativa. Então o indivíduo cria uma defesa. É claro que os indivíduos que tu referiste estão presos, são os indivíduos que já estão no limite do processo de autodestruição a partir de um ego altamente insuflável e de um indivíduo deflacionado. Como um balão que foi perdendo pressão, não é? A expressão deflacionar tem muito a ver. Ou seja, eu vou-vos deixar com esta imagem. O sábio é um indivíduo que traz dentro de si um sol, e porque ele traz dentro de si este sol, no coração, o sol é forte, ele pode ter amor à volta dele. Peço desculpa estar a desenhar uma coisa tão adolescente, mas é como se ele tivesse amor. Eu, em vez de pôr luas, prefiro pôr corações. E então, talvez possa pôr no sítio do sol uma espada. Quer dizer, a espada já está dentro dele, já não são espinhos. A força está dentro dele. Vamos pôr aqui uma espada. A espada está dentro dele. Porque a espada está dentro dele, o coração pode vibrar à volta. No caso do porco-espinho, o indivíduo, o que ele tem dentro de si é uma lua. Ele é uma lua. E por causa desta lua, ele é obrigado a desenvolver estas estruturas de defesa. E isto dá-nos então uma base de
reflexão sobre o estado em que as coisas estão. Uma espada no interior, corações à volta. Uma lua no interior, espinhos, espadas à volta. E é interessante que nós olhamos e conseguimos lembrar-nos de pessoas que nós conhecemos na nossa família e no nosso dia-a-dia que têm a ver com estas coisas. Mas a pergunta é: onde é que nós estamos? Quem somos nós no meio disto? Quem é que consegue irritar-nos, cansar-nos, magoar-nos o suficiente para reativar estas coisas em nós quando nós conseguimos passar semanas inteiras assim? Quem são as pessoas? Essas pessoas devem ser especiais. Lá está. Eu insisto, é muito importante perante isto que o indivíduo relaxe. Quando vem as pessoas têm esta estrutura, que o sábio relaxe, que a sábia se sente e relaxe. Relaxar aqui permite que as lentes dentro de ti se afinem e então as flechas que vêm de lá desaparecem. Pode acontecer é que o outro começa a ficar cada vez mais irritado porque ele está a disparar flechas e tu continuas a olhar para ele como se não fosse nada, aí ele pode ficar irritado. As pessoas trazem energias diferentes, não é? Forças diferentes. Cada uma até. Agora vem a melhor parte. É que tu dentro de ti tens estes dois. Então, perante este em ti, procura este. Porque nós também fazemos isto com nós próprios como se nós fôssemos um outro perante nós mesmos. Nós magoamos a nós mesmos por causa desta fragilidade também. É autofágico. Se não podes magoar o outro, vais-te magoando a ti enquanto não entras na hora do expediente. E é muito importante quando tu estás a fazer isto contigo e este não existe. Ele está lá. Sim. Sim. Então é muito importante a compaixão para connosco mesmos. Tem que desenvolver dentro de si, cada ser tem que desenvolver dentro de si essa compaixão. E principalmente a compaixão consigo mesmo. Acima de tudo. Repare, o grau de consciência, de informação que vocês têm tão alto neste momento, peço desculpa, vocês nunca vão conseguir viver esse nível. Nesta fase. Não aqui, não neste território. Se um dia nos transladarmos para o campo, aí é possível. Pronto, não preciso dizer mais nada. Porque por algum motivo existem esse espaço, etc. Agora estamos a entrar em agosto, portanto, finalmente. Mas se o indivíduo se transladar para um modelo que não seja o atual modelo urbano, etc., mesmo que possa fazer idas e vindas e ter um pé em cada... Aí é que começa a ser possível aproximar a personalidade dos níveis de consciência que nós já temos. Mas é muito... A compaixão aqui significa o quê? Vocês ainda não foram escandalosamente chamados para um trabalho espiritual fora da malha. Fora da matriz. Acho eu. Porque não vale a pena inventar. Ou foram ou não foram. Se não foram, a compaixão significa calma. É natural que existam dois níveis. O nível da compreensão luz que você já tem e a ação diária que não consegue estar ao nível da compreensão luz que você já tem. E isso é compaixão para connosco próprios. Desde que a pessoa não fique negligente. Ok. Vamos terminar por hoje.
A espada para cima é um bocado dos cruzados, não é? A espada para baixo é mais a espada do monge. Os monges, cavaleiros monges, tinham uma espada virada para baixo. Então pronto, vamos pôr a espada virada para baixo. Sim. Não, faz sentido. Faz sentido. É claro que esta espada em qualquer momento se pode virar para cima em nome da justiça, etc. Sim, sim. Reflitam sobre isto. Reflitam sobre as pessoas que vocês conhecem que estão prisioneiras desta estrutura. E sintam-se nós próprios, não temos momentos e aspectos que estão mesmo prisioneiros desta estrutura. Há assuntos que nós não permitimos que o mundo fale em relação a nós. Que os outros falem. Há assuntos que nos magoam a sério. Há injustiças que magoam a criança interior em nós. E ativam estes espinhos. E permitam-me, como a Paula disse há bocado, uma coisa é um ego bem estruturado, outra coisa é um porco-espinho. Lógico. Mas um ego de qualidade já distingue os dois. Por isso é que criámos a Air School. Nós criámos a Air School para começar a dizer às pessoas: exercite o seu ego, ponha de parte o seu egoísmo. Ah, isso é possível? É. Então o meu ego disse pullover cor de laranja. Mas tem que ser um pullover cor de laranja assim, 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 e se calhar assim, e depois você já começa a roubar energia a mais. Então distinguir capricho de apetência. As pessoas falam sempre em desejo, mas há mais coisas. Há o desejo capricho e há a apetência. A apetência é a qualidade de desfrutar de uma coisa. E nem toda a gente tem qualidades para desfrutar das coisas, coitados. Então tu tens que ajudar as pessoas a desenvolver... Coitados, entre aspas. Tens que ajudar as pessoas a desenvolver a apetência, que é a competência de usufruir do prazer. Nem toda a gente tem a capacidade de viver o prazer. O prazer simples, das coisas simples, obviamente. Mas percebem o que eu quero dizer? Então, à medida que tu vais distinguindo capricho de apetência, tu começas a dizer isto é egoísmo e isto é ego. Porque as nossas apetências, as nossas capacidades de fruição estão dentro do círculo do ego. O eu superior lida com bem-aventurança, alegria cósmica, graça, estado de graça, são outras coisas. Agora, a apetência, a capacidade de usufruir da vida, desde um bom queijo até um passeio à beira-mar, até amar uma pessoa específica e não toda a gente, isso são apetências. Isso faz parte do círculo do ego também. Mas não é egoísmo. E esta destrinça é muito importante. Porque as forças evolutivas precisam de atrofiar o nosso ego para que ele nunca dê à luz o self, para que o Cristo não chegue à Terra. E nós estamos aqui para expandir o ego, distingui-lo do egoísmo, para que o self se instale, para que o Cristo chegue à Terra. Claro, isto é só... O Cristo está cá, antes de um ser humano existir, o Cristo... Mas antes de um ser humano existir, o Cristo já cá estava. Sempre esteve, porque ele é o espaço, tempo, matéria, energia, consciência cósmica. Agora, nós estamos a falar do Cristo chegar à Terra socioculturalmente, socioeconomicamente, a nível psicológico.